Amado e poderoso Deus, nosso Pai Celestial, que a Tua graça esteja estendida sobre mim e sobre todos que vão assistir esse vídeo, Senhor Deus, que vão ouvir essas palavras, e possa receber no coração, Pai. Que o Senhor abençoe a cada um que receber, aceitar essa palavra, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Eu quero saudar a todos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quero ler a Escritura aqui em Deuteronômio 16, versículo 1 e 2, que diz assim: guarda o mês de Abide e celebra a Páscoa do Senhor teu Deus, porque no mês de Abide o Senhor teu Deus te tirou do Egito de noite. Então sacrificarás a Páscoa ao Senhor teu Deus, ovelhas e vacas, no lugar que o Senhor escolheu para ali fazer habitar o seu nome. Meus irmãos, minhas irmãs, eu quero pregar um pouco aqui, ler a mensagem, levar as palavras que irmão Branda deixou na mensagem para nós, no parágrafo 27 da mensagem, na mensagem, o lugar de adoração escolhido por Deus. Então, no lugar de adoração escolhido por Deus, no parágrafo 47 diz: isto nos mostra que Deus tem um lugar de encontro para seus adoradores. Deus tem um lugar de encontro, um lugar só para seus adoradores. Não, fora desse lugar não tem lugar de encontro com Deus. O lugar de encontro com Deus é o que eu vou ler aqui na mensagem do irmão Brando, profeta dessa época. Deus tem esse lugar. Olha, para os seus adoradores, no certo lugar. Nesse lugar, somente Deus se encontra com seus adoradores. Então, meu irmão, minha irmã, é muito importante você ficar sabendo disso, para você poder ter o encontro com o nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. É bom você saber o lugar onde você se encontra com Ele, onde nós nos encontramos com Ele. É muito importante você conhecer este lugar. Nós vamos ver aqui, olha, então diz assim: num certo lugar. Nesse lugar, somente Deus se encontra com seus adoradores. Parte do parágrafo 40, ele diz assim: Deus não escolheu colocar o seu nome em nenhuma denominação. Então, quem estiver confiando numa denominação, a partir dessa mensagem, você não confie mais nenhuma denominação, porque lá você não tem encontro com Deus. Isto é a palavra do Senhor, porque Ele mandou um mensageiro, e essa palavra tem um peso. Essa palavra, isso aqui é o que taxa se você é um cristão ou não. Então, o lugar de você se encontrar com Deus não é em nenhuma denominação. Se você acreditava nisso, você passe e deixe de acreditar e passe a acreditar nesse lugar que eu vou mostrar aqui agora, se houver tempo e oportunidade de eu mostrar, se Deus permitir. Então você vai ficar sabendo. Glória a Deus, aleluia. Então, Deus não escolheu colocar o seu nome em nenhuma denominação. Agora, primeiramente, qual é o nome dele? Você tem que saber também primeiro qual é o nome dele.
Porque a denominação, elas não sabem o nome de Deus, elas não conhecem o nome de Deus, elas não têm Jesus Cristo como a palavra, ele tem como uma segunda pessoa, não crê que Jesus Cristo é o próprio Deus, mas você quer uma segunda pessoa intermediária que não é o próprio Deus. E nós vamos ver aqui agora que eles não sabem o nome de Deus, então tem que primeiro saber o nome de Deus. Nós temos que falar as coisas como elas são, e para que as pessoas não fiquem enganadas. Então vamos ler aqui agora, parte do parágrafo 41, lugar de adoração escolhido por Deus, a mensagem do profeta dessa era, que ele pregou para nós, e agora a noiva está distribuindo esse alimento, porque a noiva é quem distribui o alimento, e nós estamos aqui para distribuir esse alimento para os membros da noiva, da qual nós somos um membro também. Glória a Deus, aleluia, por essa oportunidade que nós temos, por nossos olhos estarmos abertos para ver a palavra do dia, a revelação da hora. Então diz assim, parte do parágrafo 41. Agora encontramos que ele tinha muitos títulos. Ele foi chamado Pai, que é um título. Ele foi chamado Pai, que é um título. Ele foi chamado Filho, mas você tem que entender que Pai e Filho, que é um título também. O nome de Deus não é Pai, o nome de Deus não é Filho. Isso aí são títulos. Qualquer pessoa que é pai tem um título de pai, mas não é o nome dele. Ele é filho, tem um título de filho, mas não é o nome dele. Isso aí é para nós ter senso e entender essa verdade. Glória a Deus, aleluia. Olha, ele foi chamado Espírito Santo, que é um título também. Como nós somos humanos, ele é Espírito Santo. Então, é um título também, não é o nome de Deus. O nome de Deus não é Espírito Santo. Eu sou pai, eu sou filho, eu sou espírito, mas meu nome não é nem pai, nem filho, nem espírito. Sou avô, mas não sou, meu nome não é avô. Então, não é nome, isso aí são títulos. Chegou o tempo de nós entender, para que você fique convicto que vai no arrebatamento e tem a salvação e o arrebatamento. Aí está no milênio, você tem que entender isso aqui. Tem pessoas esclarecendo para que você não fique sem esse entendimento, porque o entendimento dos apóstolos foram abertos para conhecer as Escrituras. Em Lucas 24, 45, Deus abriu o entendimento dos apóstolos para compreenderem as Escrituras. Aleluia, glória a Deus. Então, ele foi chamado Espírito Santo, que é um título. Olha, ele foi chamado Rosa de Saron, que é um título. É um título. Ele não é, o nome dele não é Rosa de Saron, é um título dele. Mas ele tem um nome. Nós vamos ver aqui mais adiante, lendo diretamente da mensagem do irmão Brando. Olha, Rosa de Saron, que é um título. Ele foi chamado Lírio do Vale, Lírio dos Vales, que é um título também. Não é chamado, o nome dele não é Lírio dos Vales, mas nós chamamos Lírio dos Vales, que é um título. Aleluia. Ele foi chamado Estrela da Manhã. Jesus Cristo, ele é a estrela da manhã, mas não é seu nome, é um título. Isso é muito bom, esclarecido para nós nos últimos dias, porque Daniel diz que nos últimos dias o seu povo conhecia o seu nome, o povo de Deus, e fariam proezas, porque eles conheciam o seu nome. Então, se você conhece esse nome, tudo que você pedir é desse nome, é no nome do Senhor Jesus Cristo. Fariam proeza nos últimos dias. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo.
foi chamado Estrela da Manhã, que é um título. Olha, ele também foi chamado, ele é Jeová Jiré. Jeová Jiré não é nome, também é título. Jeová Jiré, ele foi chamado, mas não é o nome mesmo dele, não é Jeová Jiré. Jeová Jiré quer dizer Deus proverá. Então, Jeová Rafá, ele foi chamado também, Jeová Rafá, Senhor que te sara. 7 nomes diferentes compostos de redenção. Esses 7 nomes diferentes compostos de redenção, eu tenho pregado em outra mensagem, que tudo isso é a favor da noiva, porque que fala de redenção é da noiva, é para a noiva. Então, 7 nomes diferentes compostos de redenção, e todos eles eram títulos, nenhum era nome, são títulos. Olha, nenhum deles era o nome, mas ele tem um nome, ele tem um nome. Parte do parágrafo 42, o lugar de adoração escolhido por Deus, diz assim: quando ele se encontrou com Moisés, ele ainda não tinha um nome. Quando ele se encontrou com Moisés, e ele disse: Moisés, eu sou o que sou. Quando Moisés quis saber o nome dele, perguntou o nome dele para falar lá no Egito para o povo de Israel, e diante lá do povo que estava no Egito, ele disse a Moisés: eu sou o que sou. Também não é nome. Eu sou o que sou, também não é nome. Parágrafo 44 diz: e agora encontramos que Jesus disse também: eu vim em nome de meu Pai e não me aceitais. A coisa já começa por aqui, porque lá todos queriam saber o nome do Pai, todos queriam saber o nome de Jeová. Jeová não é nome, então eles todos queriam saber o nome dele mesmo, e todos queriam saber o nome dele. Mas Jesus já começa por aqui falando já. Olha, também que Jesus disse também: eu vim em nome de meu Pai e não me aceitais. Eu vim em nome de meu Pai e não me aceitais. Então o nome do Pai deve ser Jesus. Então o nome do Pai, o irmão Brando diz, deve ser Jesus, porque Jesus disse: eu vim em nome de meu Pai. Então o nome do Pai é Jesus. É Jesus. Graças a Deus nós estamos sabendo o nome de Deus é Jesus, o nome do Pai é Jesus. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. São João 14, 8 e 9. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: há tanto tempo habito convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Porque ele via Jesus orando ao Pai, porque ele estava como um filho, ele orava ao Pai, mas ele mesmo era o Pai, mas estava em um ofício de filho. Ele via Jesus orando, ele via Jesus dizendo: graças te dou ao Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste essas coisas dos olhos dos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Então ele via Jesus falando assim, então ele não compreendeu, ele ficou sem entender até ali, mas ali bastou para Filipe. Quando ele disse: estou há tanto tempo convosco e não me tens conhecido, Filipe. Quarto Evangelho de São João 8, versículo 9. Estou há tanto tempo convosco e não me tens conhecido, Filipe. E quando ele disse: ninguém vem ao Pai senão por mim, em São João também, ninguém vem, não é vai. Muitas pessoas leem essa escritura errada, havia mesmo ministros denominacionais, missionários,
dizia: ninguém vai ao Pai senão por mim, ninguém vem. E quando eu fui corrigir ele, esse missionário, ele disse: mas é a mesma coisa, tanto faz vai como vem. Ele disse: não, vai é o contrário de vem. Se você vai ali, tal lugar, você diz vai ali, você vai. Se você vem é o contrário de vem. Então, ninguém vem ao Pai senão por mim. Lendo aqui na mensagem do irmão Branco, porque Jesus disse também: eu vim em nome de meu Pai e não me aceitai. Então o nome do Pai deve ser Jesus. Isso mesmo, o nome do Pai é Jesus, porque Jesus disse que sim, levo o nome de meu Pai. Qual é o nome que ele levava? Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Que a graça do Senhor, a soberana graça, nos cubra. Aleluia. Para nós ver essas coisas. Então ele disse: levo o nome de meu Pai, venho em nome de meu Pai, e não me aceitais. Então seu nome era Jesus. J-E-S-U-S, Jesus. Parte do parágrafo 47. E você adora a Deus em espírito e em verdade, quando você está em Cristo Jesus. Você adora a Deus em espírito e em verdade, quando você está em Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Parte do parágrafo 51 diz: não há parte do parágrafo 51 diz: não há nada pervertido com respeito a Deus. Não tem nada pervertido com respeito a Deus. A palavra de Deus é santa e inadulterada. Ela não se pode adulterar. A palavra de Deus, ela é inadulterada. É santa e inadulterada. Cristo é o lugar centro de Deus para adoração. Ele é Deus. Você pergunta: qual é o lugar centro de Deus para adoração? É Cristo. Esse é o lugar para adoração. Cristo é o lugar centro de Deus para adoração. Ele é Deus. Como as pessoas ainda podem ver Jesus como uma segunda pessoa e um Pai da eternidade lá atrás, um velho barbudo e um moço, Jesus, e uma pomba lá na frente, sendo outra coisa, algo distinto. Então, três pessoas distintas, ser distinto. Então, Jesus Cristo, em Isaías 9,6, diz que ele é o Filho e também ele é o Pai da eternidade, porque o menino nasceu. Advento do Messias. Advento do Messias. Porque Isaías 9,6, porque o menino nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, não tem Deus mais forte do que ele, Pai da eternidade. Ele é o Pai da eternidade, o menino que nasceu, ele é filho. Nesse mesmo versículo diz: porque o menino nasceu, um filho se nos deu. Lá na frente diz que ele é o Pai da eternidade, no mesmo versículo, e príncipe da paz. Este é Jesus Cristo. E todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O anjo da morte não pôde atingir onde este lugar provido por Deus se encontra. Nesse lugar, o anjo da morte não pode atingir. Esse se encontra no Cordeiro, aonde o anjo da morte não pode atingir. Esse se encontra no Cordeiro. Aleluia. Glória a Deus.
Parágrafo 56. O anjo da morte não foi proibido atingir o grande povo intelectual do Egito. Não foi proibido de atingir. Não foi proibido de atingir suas terras sagradas, suas grandes edificações, seus faraós ou os sacerdotes do país. Ele não foi proibido de atingir nenhum do que eu estou falando aqui, da mensagem do profeta. Ele podia atingir qualquer edificação, qualquer lugar, qualquer pessoa, mas ele não podia atingir onde o cordeiro estava. Onde estava o sangue do cordeiro, que era a vida do cordeiro, a química da vida do cordeiro, aonde estava no umbral da porta no Egito, o anjo da morte não pôde atingir, somente aquele lugar onde tinha o sangue do cordeiro. Se fosse qualquer outro tipo de sangue, o anjo da morte atingia, mas tinha que ser o sangue do cordeiro, onde ele não poderia atingir. E a mesma coisa é hoje. Você diz, mas eu não tenho sangue de Jesus Cristo para colocar na verga da minha casa, no umbral da porta. Não é assim. É a vida que estava no sangue de Jesus, colocada no seu coração, como frontal diante de você, para quando ele vier, o anjo da morte, passar de você e não lhe matar. Então, porque ele vê ali a vida que estava no Cordeiro, o Espírito Santo, é a vida do Cordeiro, que nós expomos agora, para que nós sejamos livres da morte, como Raabe foi com um cordão vermelho lá em Jericó. Nós somos como Raabe. Nós não colocamos um cordão vermelho, mas colocamos a vida que estava no sangue de Jesus, o Espírito Santo, que foi liberado para cada filho de Deus, para que a morte não possa atingir. Aleluia, glória a Deus. Olhe, meus irmãos, minhas irmãs, então é o único lugar que ele não pode atingir, onde o cordeiro estava. Note, nem mesmo ele foi proibido de atingir Israel ou seus sacerdotes hebreus, ou qualquer das suas denominações. Era necessário que todos estivessem no lugar escolhido, provido por Deus, ou a morte atingia. Nem mesmo Israel, os sacerdotes hebreus, ou qualquer das suas denominações, era necessário que todos estivessem no lugar escolhido, provido por Deus, ou a morte atingia. Parágrafo 59 e 60 diz: note, segurança se encontra apenas no lugar de sua escolha, em seu cordeiro e no nome do cordeiro é onde se encontra a segurança. Note, era um cordeiro macho, um cordeiro, não uma fêmea, não uma igreja, mas o nome dele. Aleluia, glória a Deus. Parte do parágrafo 61. Então, não é nome de igreja, mas o nome dele. Parte do parágrafo 61 diz: é por isso que tudo que devemos fazer, seja por palavras, seja por obras, devemos fazer tudo em nome de Jesus Cristo.
Tudo deve ser feito em nome de Jesus Cristo. Se oramos, temos que orar em nome de Jesus. Se fazemos petição, temos que fazer em nome de Jesus. Se andamos em nome de Jesus. Se conversamos em nome de Jesus. Se batizamos em nome de Jesus Cristo. Agora, quando chega na parte do batismo em nome de Jesus Cristo, as denominações, elas rejeitam. Elas não querem ser batizadas em nome de Jesus Cristo. Que veio de um batismo que veio de Nicéia, no ano 325, usando os títulos de Pai, Filho e Espírito Santo, repetindo a ordem de Jesus, que Jesus disse que se batizasse em nome, no singular, do Pai e do Filho e do Espírito Santo, que esses títulos têm um nome, não é três, porque se fosse três, era nos nomes, mas Jesus diz no singular, em nome, é um nome só, do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E quando Pedro foi batizar, Pedro batizou em nome de Jesus Cristo. Filipe batizou em nome de Jesus Cristo. E Paulo, que não estava nessa hora, se encontrou com Pedro já, batizando em nome de Jesus Cristo, porque já foi batizado também por Ananias, batizou ele. Lá em Atos 16, 22. E agora, por que te detém? Levanta-te, arrepende-te, invocando o nome do Senhor. Pô, e agora, por que te detém? Levanta-te e arrepende-te e batiza-te em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo mesmo foi batizado e batizou em nome de Jesus Cristo. Todos os batismos bíblicos eram em nome de Jesus Cristo, porque eles estão usando um nome, que esse nome cobre toda a eternidade e divindade. E esse nome é Senhor Jesus Cristo. Pai, Senhor, Filho Jesus, Espírito Santo, Cristo. Senhor Jesus Cristo, Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Pai porque criou, Filho porque nasceu. E Ele é o Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Deus veio e nasceu aqui em carne humana, formou um corpo de carne, e como qualquer um de nós, só não sendo do sexo, mas nasceu de uma virgem como nós nascemos, um ser humano, mas nascido sem intercâmbio sexual, sem o gene de José, sem o óvulo de Maria. Maria só apenas incubou o que Deus colocou no ventre dela, e ali nasceu um bebê santo, nasceu uma criança de outra natureza, que era o próprio Deus. Nunca cometeu pecado, nunca houve engano na sua boca. E Ele é o nosso Salvador, nosso curador, nosso libertador. Glória a Deus, aleluia. É o Deus que nós adoramos, que Ele diz que ninguém pode servir a dois senhores, porque é de amar um mais a um, aborrecer o outro, ou aborrecer um, amar mais o outro, e aborrecer mais um, e amar mais o outro. Aborrecer um e amar mais o outro. Então ele só pode servir a um Senhor, e esse Senhor era Ele, Senhor Jesus Cristo. Se batizamos em nome de Jesus Cristo, pois tudo o que fazemos, por palavras ou por obras, façamos em nome de Jesus Cristo. E o batismo, ele é tanto por palavras como por obra. Ele é por palavra, porque o batizador tem que falar as palavras. Eu te batizo em nome de Jesus Cristo. E também é por obra, porque ele está fazendo ali uma obra, de emergir aquela pessoa nas águas. E o batismo é por imersão em nome de Jesus Cristo, porque a imersão fala de um sepultamento de um velho homem, quando ele tem a indagação de uma boa consciência para com Deus e o reconhecimento. Então ele está mostrando
que ele morreu para o mundo e agora viveu para Deus, mesmo que depois que ele saia do batismo ainda cometa falhas, cometa pecados, mas o sangue segura ele em pé, porque o sangue, a Bíblia diz, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então é pela graça, e a graça foi Jesus Cristo derramando o sangue para lhe segurar na palavra, lhe segurar salvo. Mesmo você cometendo falha, o sangue advoga por você. Ele é como cloro. Você pega um pingo de tinta e joga numa tigela, coloca numa tigela de cloro, diz o irmão Brana, aquela tinta se desfaz, tudo, ele não fica nada, volta aos elementos que ele era antes mesmo de ser uma tinta. Então se desfaz o pecado quando é lançado no sangue de Jesus Cristo. E quando você se batiza, você está se levando o nome dele na sua vida para se identificar que é da noiva de nosso Senhor Jesus Cristo. Como uma mulher se identifica levando o nome do marido. Então, nesse lugar é onde há a adoração, onde o homem e Deus se encontra com o homem. Esse lugar é no nome de Jesus Cristo, no sangue de Jesus Cristo, através do nome de Jesus Cristo, onde está o sangue derramado do Cordeiro.